economista inglês, onde, vendo aqui a situação causada pela grande crise de 29, ele defende, né, de um modo organizado, sistematizado, da necessidade do Estado intervir. E é exatamente essa intervenção estatal que permite a superação daquela crise, né? Na época, né, é eleito como presidente dos Estados Unidos o Franklin Roosevelt, né? Foi o único presidente dos Estados Unidos que foi eleito 4 vezes, embora que no seu 4º mandato, ele só conseguiu sobreviver, acho que 1 ou 2 meses. Ele faleceu logo após. Mas foi exatamente o Roosevelt que enfrentou a grande crise de 29 e enfrentou a Segunda Guerra Mundial, né? E, com todos esses desafios, conseguiu levar os Estados Unidos como uma principal potência mundial ao lado da União Soviética, né? E que, aplicando também essas ideias, fez com que a Europa fosse reconstruída. Exatamente, a reconstrução não foi com livre mercado, foi com intervenção estatal. Intervenção estatal, trabalhismo, keynesianismo e a ideia de que, se for necessário, a gente paga um trabalhador para abrir um buraco e depois paga o trabalhador para fechar. Né? Com o dinheiro do Estado para exatamente impulsionar a economia. Era exatamente essa a ideia original, né, da chamada política do New Deal. Né? Novas ideias. E que depois foi aperfeiçoada e diz, esse negócio de pagar para abrir buraco um dia e tapar o buraco no dia seguinte não dá muito certo. Vamos construir estradas, construir hidrelétricas. Então, algumas das principais obras de infraestrutura dos Estados Unidos é dessa época. Né? A construção de hidrelétricas e das principais estradas, né, vem dessa época. Só que nesse período, né, que é chamado do apogeu do capitalismo, né, se fala aqui dos 30 anos gloriosos, que vai depois da Segunda Guerra Mundial, de 45. E, na verdade, eu acho que é os otimistas, né, que chamam aqui 30 anos. Mas se a gente for fazer a conta, para uns chega a 20 e o outro chega a 25. Entre 65 e 70, começa a ter crise aqui no próprio sistema e vem, a partir do início dos anos 70, a questão aqui da desvinculação do dólar ao padrão ouro, que até 70 tinha um vínculo, né, entre o dólar e o ouro. E a partir daí começa a haver problemas e tentar se questionar as conquistas sociais que se teve, né? Porque o direito do trabalho, ele vem junto como um direito social, né, digamos, central, mas junto vem a questão da educação pública, da saúde pública, né? Exatamente aqui da necessidade desses direitos abrangerem todas as pessoas, independente de classe social, cor, opção política ou coisa que o valha, né? Então, e isso é particularmente assim, muito assim observado a nível da Europa, né? Nos Estados Unidos não se conseguiu tantos avanços. É assim. Muito desigual, né? Apesar deles terem políticas sociais e tal, mas eles entendem que só as pessoas necessitadas é que devem ter acesso, senão deve ser tudo suprido pelo mercado. Então, se falava que, por exemplo, um doente de Covid, né, que passasse uma semana lá no hospital, tinha que pagar mais aqui, em torno aqui de $2 milhões por conta disso, né? Então, era uma situação bastante complicada. E ainda tem quem defenda isso aqui no Brasil, né? A gente tem uma joia que é o SUS e tem quem defenda a privatização da educação, da saúde pública. A gente, no Brasil, você falou na década de 30, e no Brasil esse keynesianismo ele veio
através, na Revolução de 30, e aplicado por Getúlio na medida do intervencionismo estatal, levado até a um certo extremo, né? Porque veio junto com um processo autoritário também. Eu acho que não seria possível no Brasil fazer diferente, não naquelas circunstâncias, mas assim, foi quando a gente implementou o direito coletivo, que a gente chama de direito sindical corporativista, né? Assim, que foi um direito sindical que era possível, que era o que era permitido pelo Estado, já que o movimento sindical estava se fortalecendo muito, né? Ele fez meio que para aparelhar o sistema sindical brasileiro, ele é meio que também para aparelhar, ele traz a questão da unicidade sindical. O que é que o senhor acha da questão da unicidade sindical? Veja, Geraldo, bom, assim, inicialmente, né, você pode tirar o senhor, né? Pode me chamar de Cássio. Tudo bem. Como eu costumo assim dizer, né? Na minha certidão de nascimento não consta senhor Cássio. É senhor, Cássio nem doutor, né? É verdade. Pode me chamar pelo nome, sem problema. Veja, no Brasil, a gente tem que ver que a nossa dinâmica econômica, né? No início do século XX, a gente tinha poucas indústrias, claro, concentrada Rio-São Paulo, né? E com a importação de mão de obra, né? Principalmente europeia, né? Os italianos, particularmente, né? Veio uma leva muito grande de italianos para trabalhar na cultura do café e depois o êxodo, né? Veio aqui para as cidades, em uma certa medida, digamos assim, para castigar os negros, né? Por conta da abolição da escravatura, os negros foram deixados de lado, né? Entregues à própria sorte, né? Saíram das senzalas e foram para o relento. Ocupar, né? Os morros, ocupar. E aí eles tiveram que construir as suas habitações com as condições que tinham e formaram as favelas e os lugares mais precários que existia, porque falta de opção. Um parêntese acerca disso, eu ouvi uma vez um professor de história, o Ricardo Moral, inclusive é um cara do Bebedouro, um cara extraordinário, ele explicando a ocupação, até para os nossos ouvintes, ele explicando a ocupação de Maceió. Ele faz, olha, a gente vê Jacintinho, Vale do Reginaldo ocupado por pessoas pobres, pretas e periférica mais como condição geográfica, mas isso é reflexo do pós-abolição, porque foram libertos a toda sorte e eles precisavam morar onde os ricos não queriam, que eram os morros e vales, Jacintinho, as grotas e os vales, o Vale do Reginaldo. E esses dois lugares especialmente são ocupados porque eles eram próximos do porto, onde eles continuavam a vender sua força de trabalho pelo que quisessem pagar, porque até então, quem trouxe salário mínimo, quem trouxe um regramento legal para definir parâmetros mínimos foi Getúlio Vargas com o Estado Novo e com aquele processo que o trabalhismo brasileiro, o trabalhismo moreno, o socialismo moreno, conseguiu implementar em alguma medida. Claro que há muitas críticas, mas antes disso, eles ficavam Jacintinho, aqui em Maceió, para a gente conseguir entender a realidade. Jacintinho, Vale do Reginaldo, porque era onde tinha onde morar e onde era perto do porto. E continuavam vendendo sem salário mínimo, sob violência. A violência continuava até que veio todo a estrutura do Estado brasileiro, enfim, criou alguma coisa para proteger o trabalhador, que foi CLT, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, né, Previdência Social, e o que eu digo que foi talvez o maior, o principal, que foi a Lei dos 2/3, né, foi um decreto-lei de Getúlio Vargas que ele dizia, no Brasil, nas empresas brasileiras só podem empregar de estrangeiro até o máximo de 1/3. Pelo menos 2/3 dos trabalhadores em empresas brasileiras precisam ser brasileiros. E aí foi onde esse pessoal que é ex-escravizado passou a ser empregado, porque o Brasil existia um processo eugenista de embranquiçamento
e de empregar só europeu. E exatamente nesse contexto que você disse, que é de punição também, né? Como se fosse pouco, né? Uhum. Mas apenas um parêntese para a gente materializar isso aqui na nossa realidade em Maceió. A gente consegue ver com muita clareza por que essas moradias precárias, que até pouco tempo, né? Talvez o governo Renan, acho que deu um pouco mais de dignidade para as favelas, para as grotas. Eu conheço muito essas grotas e em pouco tempo, nesses 9 anos para cá, mudou muita coisa. Isso, você imaginar, uma coisa que me preocupava muito na pandemia. Eu morava ali num condomínio que tem ali em cima do... Assim que eu casei, eu fui morar naquele condomínio Miramar, que é na ladeira do PC, que a gente chamava, que é na beira da grota da ladeira da aldeia do Índio, bem na beira da aldeia do Índio. E eu ficava ali do lado olhando e ficava, minha gente, se alguém passar mal numa casa dessa, até descer ou até subir, descer para ser pego embaixo porque não sobe ambulância, ou subir para ser pego em cima porque não desce, é uma coisa trágica, mas assim, melhorou. E essa realidade de Maceió, ela remonta esse histórico que você está dizendo, né? Ela é muito materializável, basta a gente querer ver, que as pessoas aqui às vezes não querem ver as coisas, né? Só para completar essa sua informação, a gente tem que ver que nos anos 70, 80, 90, mais de 50 mil habitações na zona rural, particularmente aqui na área canavieira, foram destruídas. E essas pessoas vieram forçadas aqui para a capital, para Maceió. Então, há uma grande leva, né, de gente expulsa do campo, tá? Isso houve um especial incremento com a própria instituição do Tribunal Regional do Trabalho, sobre a alegação de que para evitar a indústria da reclamação trabalhista, que as usinas alegavam. E isso ocasionou a destruição aqui de 50 mil residências do campo, que muitos aqui dessas usinas, dessas fazendas, elas tinham vilas de trabalhadores. Operária, né? Não, tanto trabalhador rural como o pessoal também aqui da própria usina. Digamos assim, era um benefício que as usinas aqui ofereciam, mas a partir exatamente da implementação aqui da Justiça do Trabalho, porque o direito, né, enquanto lei, ele precisa de instituições para concretizá-lo, senão é apenas aqui uma promessa, né? Perfeito. Bom, se estabelece a jornada aqui 8 horas diárias. A empresa aqui não cumpre. Como fazer para cumprir? Então precisa de alguma instituição, que no caso é a Justiça do Trabalho. Então, com o desenvolvimento da Justiça do Trabalho, veio a ideia, né, de que se deveria abolir as residências. Se é assim, então se vire. Eu não tinha conhecimento disso. Então, isso forçou, né, uma vinda muito grande para Maceió e também nas cidades polo. E nessas cidades polo não existiam favelas. Tipo Murici, Branquinha. Coruripe. Não existia favelas. Por quê? Porque as pessoas moravam nas fazendas. Com a expulsão das pessoas das fazendas, elas tiveram que se arrumar. Então, ir para os lugares precários, geralmente área pública, né? Área de preservação ambiental, os morros, que não podiam ser construídas casas legalmente, mas era o que encontrava, já que não poderia adquirir um lote regularizado, que era muito caro, eles não tinham condições, então foram exatamente viver construir as suas habitações precarizadas, entendeu? Pois é, eu peguei... Você pode ver perfeito, que nessas cidades aí... Complementou totalmente a informação que eu aprendi outrora. Quer dizer, perfeito.
teve, digamos, uma primeira leva e depois teve Um essa outra segundo segunda êxodo, leva, né? né? Perfeito. E aí uma coisa impressionante. A gente que advoga no mais recente, eu advogo muito interior, nossos amigos advogados e advogadas trabalhistas que estão nos prestigiando, nos assistindo, talvez percebam. Hoje a gente materializa isso de outra forma. Como é que as usinas fazem? Hoje os trabalhadores ainda têm alguma morada, se for um trabalhador regular, se tiver um vínculo, aí eles conseguem naquelas casas, e essas casas, se eles forem demitidos, elas têm 2 anos e 1 dia para eles morarem. Aí diga, por quê? Porque é exatamente os 2 anos da prescrição bienal. Eles esperam. É uma coisa que eu já vi, não foi uma, não foi duas. Quando eu comecei a advogar, eu fui advogar em Coruripe, uma casa que a minha tia Flávia tem, minha tia. E ela concedeu, eu botei uma mesa, um negócio, eu saía daqui na terça e voltava na quinta, dormia lá. Às vezes passava direto o ônibus de descer no shopping e ia bater no terminal já. Aí quando eu acordava, eu digo, rapaz, pegava, deveria de eu descer de ônibus e deveria de descer andando. Subia, pegava o terminal ali da rodoviária, subia o ladeirão do óleo, depois descia e já estava embaixo, que eu morava aqui embaixo. Nesse tempo já, de recém-formado. E lá era assim que acontecia. Às vezes em Coruripe, hoje em São Luís do Quitune, eu tenho exemplos, casos de pessoas que ao serem demitidas, ainda ficam nas casas até passar rigorosamente o prazo da prescrição bienal. Parece que a usina faz assim, não, fica na casa, você tem 2 anos. Aí o cara, poxa, eu tenho 2 anos. Ou às vezes não diz, mas passou o prazo dele da prescrição bienal, que é quando, resumindo, quando ele não pode mais processar a usina, aí não dá uma semana. Hoje é assim que está funcionando. Você sabia disso? Não, não. Pois é. Triste, né? Triste. É verdade. É sempre inovando, né? A galera Aham. inova, mas é. Mas eu fiz uma pergunta e eu quero a sua opinião sobre ela. O que você acha da unicidade sindical? Sim, aí voltando, né? Sim. Isso aí foi Um parêntese. foi meio longo. Veja, o a luta, né, os direitos sociais assim no Brasil vem exatamente com a industrialização. Isso aqui sem esquecer, né, da luta dos escravos pela sua Sim. libertação, Dos quilombos. que resultaram, por exemplo, em diversos quilombos em todo o Perfeito. país, Muitas né? revoltas. Né? Mas aí a luta dos escravos, né? Aí a luta do trabalho assalariado, né? Que se estabelece exatamente com as primeiras indústrias, com a, digamos assim, com uma economia mais moderna aqui do país, ele se dá desde o final aqui do século XIX, início do século XX, se chegou, né, em 1917, se fazer uma greve geral. Foi uma greve geral, abrangeu São Paulo, Rio, Recife, Rio Grande do Sul, mais de 30 dias. Era uma certa medida que... 1917, É, no contexto da Primeira Guerra. não, é o contexto aqui da Acontece? Revolução Socialista na Rússia. Sim. Então, assim que houve a Revolução Socialista na Rússia, em novembro, né, pelo nosso calendário, aquilo dali teve um impacto mundial. Que era exatamente o interesse deles, né? Trabalhadores do mundo univos. Exatamente. Então, aqui no Brasil, já se vinha com muitas lutas, com muitas reivindicações. Foi em 1915, houve um projeto aqui de Código do Trabalho, foi feito aqui pelo Maurício de Lacerda, que foi tio do Carlos Lacerda, que foi rejeitado, né? Você vendo o parecer de rejeição, parece que foi escrito aí pelo Paulo Guedes. Ou pelo Ives Gandra, filho. É, é a mesma argumentação, que a liberdade, que aquilo dali ia atrapalhar o desenvolvimento econômico do país e tal, que não podia, esse tipo de coisa.
E olha que era um projeto assim bem simples, bem elementar, né? Mas incomodou os setores dominantes